Olá, mais uma edição do Daqui pra Frente Baixada Fluminense, com o arquiteto e urbanista Vicente Loureiro. Vicente é nascido em Paracambi, morador de Nova Iguaçu e tem uma ampla experiência nessa área da arquitetura, do urbanismo. Já foi secretário de Estado, já foi secretário municipal em diversos municípios. É autor do livro Prosa Urbana. Ele também é doutorando em urbanismo pela Universidade de Lisboa. Lembrando que este belo cenário que nós fizemos as nossas gravações é o Centro Social São Vicente, ou o Patronato, em Nova Iguaçu, muito conhecido, muito utilizado para eventos, um espaço muito bonito e escolhido estrategicamente pelo Vicente Loureiro, justamente para destacar o importante papel social que essa instituição realiza há 21 anos, aí atuando como creche para famílias mais carentes, recebendo crianças entre 2 e 4 anos de idade. E o Vicente vai falar com a gente aqui sobre o que é necessário, pelo ponto de vista dele, para que a Baixada Fluminense tenha uma boa qualidade de vida. Antemão, vale destacar que nós temos aí uma sintonia muito positiva com o Vicente pelo pensamento dele em acreditar na regionalização, em que grandes soluções serão geradas se forem trabalhadas em grupo, pensando no grupamento dos municípios na Baixada Fluminense. Aproveitamos para agradecer a nossa amiga Miriam Rodrigues, subsecretária de Turismo de São João de Meriti. Foi ela quem nos apresentou, quem fez a ponte com o Vicente Loureiro. Agradecemos muitíssimo. Vamos então conferir Vicente Loureiro, que inicia a sua fala justamente comentando como surgiu a ideia do seu livro Prosa Urbana, em mais uma edição do Daqui pra Frente Baixada Fluminense. Vídeo documentário Daqui pra Frente Baixada Fluminense. Na verdade, surgiu um pouco por acaso, por conta de um acúmulo de crônicas que eu vinha escrevendo, de artigos que eu vinha escrevendo desde 2013 para o jornal Extra Baixada. Semanalmente eu escrevia um artigo sobre urbanismo, sobre a nossa relação com as cidades e procurando sempre marcar algum exemplo da vida urbana aqui na região, exemplos de coisas que acontecem aqui, acontecem também em outros lugares, mas que acontecem aqui e que guardam alguma peculiaridade e que eu achava que merecia ser registrado. Por exemplo, nesse meu trajeto para o Rio todos os dias, por conta do trabalho, eu fui percebendo que foram aparecendo terraços cobertos, muitas edificações, muitas casas. Então é uma coisa muito comum, muito presente aqui pelo clima, um clima muito quente e a necessidade, São João do Meriti, isso salta aos olhos, muito densa, as pessoas precisam de um espaço de lazer ou de expansão de algumas atividades como a lavanderia da casa, secar roupa, e às vezes para fazer um churrasco, e o terraço coberto, o varandão, você vê por todo o canto. Então, uma vez eu escrevi sobre isso, quer dizer, que era não é uma peculiaridade, tem em outros lugares, mas aqui há uma incidência muito expressiva pela exiguidade do espaço, tudo muito apertado, muito construído, as pessoas construindo para cima e lá em cima arrematando com um chapéu, as construções com um chapéu para abrigar essas necessidades básicas do dia a dia, às vezes até mesmo uma forma de ganhar mais recursos lá em cima, com atividade de costura, de cozinha, enfim, coisas para fazer renda, mas para fazer também lazer, para fazer uma convivência mais salutar da família e da família com seus amigos. Então esse tipo de observação é que eu procurei ao longo desses 8 anos ir coletando e me registrando. E, ao fim e ao cabo, começaram a me animar, você devia fazer uma coletânea e tal. Acabei encontrando uma editora que topou e lancei em janeiro passado o livro chamado Prosa Urbana, e o título veio naturalmente, quer dizer, é uma prosa, uma conversa sobre os assuntos que nos atormentam ou os assuntos que nos animam também no conviver da cidade, todos nós exercemos no dia a dia a vida urbana, um monte de atividades, um monte de ações e também guardamos desejos. Então, conversar sobre isso, e tentar apontar aquilo que parece mais significante, mais interessante, foi o esforço que tentei registrar no livro. Olhar
para as perspectivas do desenvolvimento é muito importante, e eu agregaria, a partir da minha experiência, que é muito importante que a gente se conscientize, todos nós, agentes do governo, da iniciativa privada, da sociedade civil, da academia, que já existem muitas universidades por aqui, na nossa região, que todos colaboremos no sentido de entender e valorizar o tamanho e o potencial de negócios, de desenvolvimento que essa região reúne. Somos bem mais de 3 milhões de habitantes já, com uma densidade bastante expressiva, alguns municípios com as densidades mais elevadas do Brasil, mas temos muitos passivos a resolver. E nós só vamos resolver os passivos sociais, urbanísticos, que temos acumulado ao longo de tantos anos, de um desenvolvimento um pouco caótico, às vezes, é a gente reconhecer esse potencial e fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos investimentos sejam dirigidos para uma situação com mais sinergia, para a gente alavancar de uma maneira mais rápida possível um processo de desenvolvimento mais inclusivo, mais coeso, mais sustentável para a nossa região. Potencial nós temos, nós não temos conseguido saber administrar isso na minha opinião, com a potência que ele tem. Quando da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, ficou muito claro que um dos principais objetivos desse plano é valorizar a Baixada Fluminense e também lá o leste metropolitano, a região de São Gonçalo, Itaboraí, porque são duas regiões duas áreas dentro da região metropolitana com muita gente e com muita precariedade. No nosso caso aqui, eu entendo que nós temos duas coisas que nos unem de forma umbilical. Temos um passado comum, nascemos do mesmo berço, Nova Iguaçu é a cidade-mãe de todas as demais, e nós temos o futuro em comum, porque nós fomos crescendo. Hoje, em alguns lugares, você não sabe se está de um lado ou de outro do município, porque está todos eles conurbados, né? Se juntaram física e territorialmente, e a gente, então, precisa encontrar maneiras de tratar problemas comuns, porque seja a água potável, seja o tratamento de esgoto, do lixo, a mobilidade, enfim, uma série de questões concretas que afetam o dia a dia da população, só vão ter solução de forma conjunta. Não adianta você achar que individualmente você resolve o problema da violência, o problema da miséria, enfim, de modo individual um município. Ele pode sair na frente, pode dar bons exemplos, mas de modo integrado é que a gente vai conseguir romper essas barreiras todas e remir esse passivo acumulado de modo mais rápido possível. Sem isso, sem essa capacidade de entender que tem alguns problemas que são comuns, tem causas comuns e tem soluções comuns, nós vamos ficar enxugando gelo. Vicente Loureiro, tivemos então a palavra desse renomado arquiteto e urbanista. No próximo capítulo nós falaremos mais, ou nos próximos capítulos teremos aí um pouco mais de Vicente Loureiro com sua visão de mundo, a sua visão do que é importante para uma boa qualidade de vida na Baixada Fluminense. Lembrando que nós teremos também mais um capítulo com o Patronato, esse cenário belíssimo onde gravamos. Vale aqui convidá-los a curtir a nossa página, a página do nosso projeto Daqui para Frente Baixada Fluminense no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Caso não tenham ainda visitado, não tenham curtido, vale dar aquela curtida, vale se inscrever. Bem, até o próximo encontro, obrigado pela atenção e fica marcado aqui no Daqui para Frente Baixada Fluminense. Valeu!